Então hoje nós vamos começar a ver uma sequência de artigos do credo, né? A gente tinha começado o primeiro artigo, que foram aquelas 3 aulas sobre Deus Pai, e aí nós vimos todas as características de Deus, né? E agora nós começamos a tratar de artigos agora já apropriados, né? Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. A gente vai trabalhando agora por um bom tempo, algumas semanas ainda com esses artigos, né? E me alegra muito nós retornarmos depois de tanto tempo, porque sempre falar da fé que nós temos, né, é sempre uma grande alegria. E como eu estava há um tempinho sem a gente se reunir, acabava que eu sentia bastante falta da gente trabalhar sobre isso. Até porque acho que todos nós católicos estamos compartilhando da alegria, né, do Papa Leão XIV. Participamos lá do luto do Papa Francisco, agora participamos da alegria do Papa Leão XIV. E quando o Papa acede ao trono, né, igual ele entrou agora, parece que renova em nós a esperança e a fé, né? Parece que a gente fica mais animado. Então a gente não pode deixar essa esperança e essa fé que reanimou em nós com a nova eleição. Isso é natural. Quando foi o Papa Francisco eleito, a mesma coisa aconteceu. E quando o Papa que vier depois do Leão XIV vier, também será a mesma coisa. É algo natural em nós, né? A gente fica órfão um tempo sem o Papa e depois vem um novo Papa e a gente anima novamente. E isso é um pouco do que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, até mesmo antes de começarmos o tema, que nós sempre tenhamos essa alegria e esse ânimo para falar da nossa fé, né? As pessoas, elas perecem muitas vezes porque elas não conhecem a Deus. E se nós o conhecemos, nós temos aquela missão evangélica, né? E de ensinar a todos, né? A nossa missão é ensinar. A missão da igreja, mas nesse momento em que a igreja precisa de nós, é nossa missão também ensinar. Então, aqui fica esse convite, né? Que sempre nós possamos estar em formação pessoal para que também possamos ajudar os outros. Mas agora eu creio que hoje nossa conversa vai ser um pouco menor, vocês viram que são menos páginas, né? Então, a gente começa, aqui tem 2 pontos principais que nós vamos trabalhar hoje, que é sobre a redenção e depois sobre a promessa do Redentor. A redenção, nós tratamos exatamente do motivo do que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, livrou-nos das consequências desgraçadas do pecado original. Aqui o termo desgraçado ele é aplicado pelo fato de que o pecado original nos retira a graça. Então é um termo bem aplicado, de certo modo. Aquilo que não tem graça é desgraçado, não possui, é ausente da graça de Deus. E por isso até é um termo do catecismo, não é um termo que eu coloquei, não. É um termo que vem no texto original. O homem decaído era incapaz de reconquistar por si mesmo a santidade e a justiça primitivas, assim como os bens que dela dependiam. E aí eu acho muito interessante uma analogia que se faz aqui no livro, e na verdade a analogia dos santos, né? Eles sempre fizeram, que um morto não pode ressuscitar seu próprio corpo, bem como uma alma morta espiritualmente não pode voltar a si mesma à vida sobrenatural. Então, de fato, se nós vermos ali todas as ressurreições, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, nunca o ente da ressurreição foi o próprio morto. Ele não pode ressuscitar a si mesmo, porque nele não há mais vida. Então, ele é ressuscitado por alguém, né? Tanto é que eu nem sei se o português permite o verbo ressuscito-me, né? Ou essa declinação do verbo eu me ressuscito, não sei nem se isso existe, porque é impossível. Pelo menos se existe na gramática, não existe na lógica. E aí nós temos esse ponto de que um morto não pode ressuscitar a si próprio. E nós estávamos mortos. Isso é um ponto que nós temos que observar. Quando há o pecado original, acho que até na última aula nós comentamos sobre o pecado de Adão e Eva, né? Quando há o pecado original, as nossas almas morrem. E aí depois, por consequência, né, quase por uma hereditariedade, nós que não somos Adão e Eva também morremos quando cometemos um pecado mortal. Por isso o nome. Um pecado contra os 10 mandamentos é chamado de mortal porque ele mata a alma. Em qual sentido? No sentido de que ele retira da alma a presença de Deus, a graça de Deus, a graça eficaz mesmo, né? Aquela graça que está ali em que você faz o bem, faz as virtudes, né?
e que por meio desse fazer o bem e dessas virtudes você cresce em santidade. Isso é retirado da sua alma. Tanto é que se morre em pecado mortal, se é condenado. Como nós já falamos em outros momentos, apesar de não ser muito comentado hoje em dia, o inferno ainda existe. Então, a alma é condenada para lá, não porque Deus a condena, mas porque ela se condenou ao fazer a escolha do mal e do pecado. E isso é o ponto, de que o pecado mortal, então, ele, ao matar em nós a nossa alma, nós não poderíamos, uma vez que nossa alma está morta, efetivamente ressuscitá-la. E aí há 2 pontos interessantes que eu gostaria de trazer. O primeiro é a necessidade, então, do Redentor, do Salvador. Porque é Cristo que, ao vencer a morte, ao vencer o pecado, nos abre o céu, nos inaugura a possibilidade do céu. E nos abrindo essa possibilidade de que alcancemos o céu, nos abre a possibilidade de que vençamos o pecado. E vencendo o pecado, nós ressuscitaremos com Ele no último dia. É a promessa do nosso Senhor. E o segundo ponto, qual que é o meio prático, de certo modo, o meio eficaz, o meio que nosso Senhor utilizou para que nós consigamos nos ressuscitar no dia a dia, de certo modo, não é a palavra mais correta, mas para que nós consigamos nos curar, nos libertar do pecado e voltar à graça de Deus? O sacramento da confissão. E o erro protestante é interessante, Eu gosto sempre de trazer, quando a gente identifica um erro muito claro assim, é o fato de que os protestantes, eles até podem falar que creem na alma e no poder do mal que o pecado gera em nós, o poder de morte que o pecado gera em nós, mas eles só falarem que creem não resolve nada, porque mesmo que creem, eles acham que sozinhos conseguem se arranjar com Deus. Ou seja, os protestantes creem que o morto pode ressuscitar a si mesmo, porque não veem o sacramento da confissão, não tem neles o sacramento da confissão. Então, é impossível que haja uma boa compreensão dentro do protestantismo do que é pecado e do que é morte. Nós, ao contrário, quando estamos mortos pelos pecados, buscamos um auxílio externo. Quem nos ressuscita é Cristo, através do sacerdote, que é a pessoa de Cristo. Então, aqui há a compreensão correta do porquê nos confessar. Além de que é um mandato de Cristo, o próprio Cristo institui o sacramento, Ele dá o poder de perdoar os pecados e de não perdoá-los, isso é um ponto, de forma efetiva, e ser o que a Igreja fez, então, desde os apóstolos. Além disso, a própria lógica nos leva a pensar que se eu morro pelo pecado, não posso me ressuscitar e, portanto, preciso de alguém que me ressuscite, que é Cristo nosso Senhor, através do sacerdote, que Ele quis instituir. Esse sacramento. Santo Tomás de Aquino fala: o homem, depois do pecado original, assemelha-se a um doente, que pode mover os braços e as pernas, mas não pode, sem auxílio alheio, levantar-se do leito, nem transportar-se para o lugar onde quer ir. De fato, a morte que acontece em nós pelo pecado, ela não é inicialmente a morte corporal. Ela é a morte da alma. A morte corporal, ela é uma consequência do pecado original, de fato. Pensem que Adão e Eva, antes do pecado mortal, do pecado original, não poderiam morrer, não poderiam se adoecer, não haveria nada que os contristasse, porque não havia um pecado original. Mas ao pecarem, aí sim, nós nos abrimos, nossa natureza se abre para a morte. Mas aqui Santo Tomás quer fazer uma diferença, de que nós morremos na nossa alma ao pecar, mesmo que o nosso corpo continue em atividade. E o que nos leva àquele engano, porque aí nós temos aquela felicidade do dia a dia, que é natural e não sobrenatural. Nós temos a vida continua acontecendo da mesma forma. Ao pecar, dificilmente Deus vai fazer com que a vida da pessoa desande. Por que Deus não faz isso? Porque o pressuposto do pecado é a liberdade. Então Deus não vai punir ninguém nesse momento porque quis tomar essa atitude. Deus vai dar a essa pessoa meios de se converter e de se corrigir. Mas quando a gente fechar o saldo, quando a gente passar o risco lá no final da folha,
na hora da nossa morte, aí sim nós teremos o saldo que nós mesmos geramos. É um ponto, né, que nós temos que deixar bem distinto que Cristo é justo juiz e, por ser justo, nos dá justas sentenças. Sentenças que nós merecemos. A justiça de Deus, ela pressupõe de fato a misericórdia, mas a misericórdia ela não pode sobrepor justiça. Então não é porque Deus é misericordioso que um pecador mortal ao morrer simplesmente não vai mais ser condenado ao inferno porque Deus é misericórdia, não. A misericórdia e a justiça de Deus andam lado a lado e são equiparadas e equivalentes. Se Deus fosse mais justo do que misericordioso, ele seria um tirano e, portanto, não seria Deus, porque ser tirano é um defeito, e em Deus não há defeitos. E se Deus fosse mais misericordioso com uns do que com os outros, ele seria injusto. E, portanto, também a injustiça sendo um defeito, Deus não poderia ser Deus. Então, Deus é perfeitamente justo e misericórdia, e nos dará aquilo que conquistarmos, pelo nosso esforço próprio, mas pela graça de Deus. Quando é que nós não teremos a graça de Deus em nossa vida? Quando pecarmos, aí sim, nós teremos a nossa própria graça, né? Que na verdade é o que nós comentamos no início, nossa própria desgraça. E aí nós podemos fazer uma distinção. Cristo, pela redenção, ele livrou primeiro nossa alma, né? Livrou-nos das consequências do pecado sobre a alma, a saber, o pecado fez com que nossa razão fosse turva, né? Que nós nos tornássemos de certo modo burros mesmo, incapazes de conhecer a Deus. Então Deus esclareceu-nos a razão com a sua doutrina. Cristo esclareceu-nos a razão com a sua doutrina. Depois, Cristo inclinou para o bem nossa vontade, com seus mandamentos e promessas. Só que aqui, gente, quando a gente fala que Cristo inclinou ou Cristo esclareceu, ele não faz isso de modo a nos obrigar. Ele não pega a minha vontade e a inclina para o bem forçosamente. Não. Ele me apresenta o bem. Ele santifica os mandamentos. Ele santifica a doutrina e me apresenta a doutrina. Mas eu preciso querer inclinar-me para esse bem, inclinar-me e cumprir esses mandamentos, inclinar e conhecer sua doutrina. É um movimento que parte de nós, sustentados pela graça, sim, nunca abandonados pela graça, mas que parte de nós. Por isso é um erro, por exemplo, nós cremos que o Espírito Santo vai nos revelar ou vai fazer em nós aquilo que nós ignoramos. O Espírito Santo não vai chegar em mim, James, por exemplo, e vai me revelar todas as leis da física, sendo que eu ignoro mais da metade delas, eu não as conheço. O Espírito Santo não age de modo invasivo. E Cristo, ao dar sua doutrina, ele também não pegou a cabeça de cada um de nós aqui, abriu ela, pegou o livro, colocou lá dentro, pegou os 10 mandamentos, colocou lá dentro, não. É por isso que a igreja recebeu a missão de ensinar. É por isso, inclusive, que não ensinar ou ser negligente com o ensino é um pecado gravíssimo para aqueles que estão em local de ensino. Os pais, a igreja, os padres, os professores. Nós que estamos nesse lugar de ensinar, até me ponho aqui nesse momento porque estou nesse lugar de falar para vocês. Mas nós que estamos aqui temos a obrigação de ensiná-los como uma responsabilidade moral. Se não o fazemos bem feito, ou se pelo menos não buscamos fazer bem feito, pecamos gravemente contra o nosso estado de vida, contra a nossa responsabilidade. Há um erro muito grave hoje no catolicismo de achar que ser um bom católico é ser um bom ignorante. Não, não é. Não é. Os bons católicos antigamente, eles conheciam sobre Deus. Não iam debulhar o catecismo, mas eu garanto que conheciam mais sobre Deus, na intimidade de Deus, que nós mesmos. A igreja sempre se preocupou com a catequese por isso, da necessidade de conhecer a Deus, para que conhecendo-o, possamos inclinar nossa vontade para o bem, para os mandamentos e segui-lo. Jesus preparou-nos com o sacrifício da cruz as graças, que nós chamamos de auxílios, necessários para obter de novo a graça santificante, para voltarmos a ser filhos de Deus pelo sacramento do batismo e herdeiros do céu. É um ponto também que às vezes a nossa sensibilidade não nos deixa reconhecer, mas
não se é filho de Deus sem o batismo. O batismo é um estado de adoção filial. O único filho de Deus realmente é Cristo nosso Senhor. E nós o somos por adoção, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nasce uma criança, não é filha de Deus ainda, é criatura. É amada por Deus, criada por Deus, no seu amor e para o seu amor, criada para alcançar a graça de Deus, para alcançar o céu, sim, mas ainda criatura. É o batismo que tem o poder de nos adotar, de nos tornar filhos efetivamente de Deus e de nos abrir para a graça santificante dos outros sacramentos. É por isso que não se recebe a Eucaristia sem o batismo, não se recebe confissão sem o batismo, não se recebe crisma sem o batismo. Ele nos abre para a graça de Deus e nos torna herdeiros do céu. Eu expliquei isso na última vez, mas só rememorando, né? O céu estava fechado, não havia almas no céu, havia no céu nosso Deus e os anjos. As almas justas estavam no limbo dos patriarcas, na mansão dos mortos, esperando o Messias, enquanto as almas condenadas já estavam passando sua pena no inferno. Cristo nosso Senhor, quando morre, vai à mansão dos mortos e aí sim inaugura o céu, porque é nesse momento, pegando todas essas almas que estavam na mansão dos mortos, as leva para a eternidade do céu. E aí sim, o céu nos é inaugurado, e aí sim nós podemos chegar ao céu. Qual que é o erro, por exemplo, do judaísmo? Na cabeça dos judeus, até hoje, os patriarcas, os justos, os bons do Antigo Testamento, e eles mesmos, os bons judeus, estão todos, ao morrerem, se forem bons, estão indo lá para a mansão dos mortos, porque eles ainda não acreditam no Messias, que é Cristo nosso Senhor. Então, na cabeça deles, o Cristo ainda não veio. Eles acham que o Cristo ainda virá. E aí é onde há o erro dos judeus, porque Cristo veio, eles é que perderam, né, a hora, como se diz, eles que perderam o recado que nosso Senhor deixou para a gente. Não pulou no bonde, né? O bonde passou e os judeus ficaram esperando o próximo, que só virá quando nosso Senhor voltar. Mas ao contrário do que eles creem, não vai vir pela primeira vez, vai vir pela segunda para pôr fim em tudo e para encerrar o 7º dia da criação. Como nós bem sabemos, se estende desde o momento em que tudo foi criado até agora. Até agora. É tríplice a função de Cristo. Inclusive é a mesma divisão desse catecismo, tá, gente? Cristo é profeta pelo magistério doutrinal, por ensinar sua doutrina, que é o que nós encontramos no primeiro volume do catecismo, é o catecismo sobre a doutrina. Cristo é rei pelo governo pastoral, é o que nós encontraremos no 2º catecismo, que é sobre a moral, sobre os mandamentos. E Cristo é pontífice pelo ministério sacerdotal. O pontífice é o que dispensa as graças. E o 3º catecismo é o catecismo da graça, né? Então, aí também a gente vê até que foi esse o motivo da divisão do catecismo, quando o padre Francisco Spirago criou ele. Ele dividiu dessa maneira por conta de Cristo. É o poder do Papa, por exemplo. O Papa tem o Triregnum, que é uma cruz, que acima da cruz tem 3 barras, né? Elas representam esses 3 poderes. Porque o Papa, uma vez que é o Cristo na terra, o doce Cristo na terra, ele também tem o poder do magistério, de profeta, de rei e de pontífice. Por sua obediência, isso aqui, gente, é um trecho que traz um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Por sua obediência, expiou a desobediência de Adão, porque foi obediente até morrer na cruz. Por Cristo nos ter aberto, com seu sacrifício, as fontes da graça, a missa e os sacramentos, com os quais podemos recobrar a santidade e a filiação divina, e os nossos direitos ao céu. Por isso dizemos que o Salvador nos reabriu o céu. Foi precisamente por isso que na sua morte, o véu do templo, que encerrava o Santo dos Santos, se rasgou. Nós temos esperança certa de entrar no Santo dos Santos, isto é, no céu, mediante o sangue de Cristo Jesus. A cruz é a chave do céu.
É um ponto, né? Nos judeus havia lá no templo, no Santo dos Santos, o véu que tapava, né? O local onde eles criam que estava Deus. E a Sagrada Escritura traz para a gente, se não me engano, no Evangelho de São Mateus, fala que na hora que Nosso Senhor morre, o véu do templo se rasga. Por que que isso acontece? São dois os motivos, na verdade. O primeiro é porque ali o judaísmo, ele parou de ser a religião, de certo modo, que seguia a tradição do Antigo Testamento, por um motivo claro. Até o último momento, Jesus permitiu que eles pudessem segui-lo, mas naquele momento, o judaísmo já não era mais uma religião que seguia realmente o que tinha sido ensinado. Ali há uma fundação, por isso nós falamos que a igreja nasce do peito aberto de Cristo na cruz, né? Ali há o início da Igreja Católica de modo efetivo. E o segundo ponto é isso: o Santo dos Santos agora não está aqui na Terra. A presença de Deus agora, da forma com que eles criam, está no céu. A visão total de Deus, a visão sem véu. Por exemplo, na Eucaristia nós sabemos que Deus está realmente, né? Cristo está totalmente na Eucaristia, mas é um véu que é a hóstia. Nós não vemos Deus na hóstia, nós vemos pão. É Deus, com toda certeza é Deus. Nós temos plena certeza disso, mas há um véu que não deixa nossos olhos mortais ver a realidade divina. Nós só vemos a realidade natural, mesmo sabendo que é Deus. No céu isso não existe mais, já não há mais véu, por isso o véu do templo se rasga. Cristo livrou depois nossos corpos, morrendo por nós, mereceu-nos a ressurreição. Aqui é um ponto que nós falaremos mais para frente, mas o que é a ressurreição dos mortos que nós rezamos no Evangelho? No credo, perdão. Ensinou-nos pelas doutrinas e pelo seu exemplo a maneira de viver neste mundo, felizes como no paraíso, e de dominar, de vencer o mundo. Aqui é um ponto: a felicidade que nós podemos ter aqui na Terra, ela não será nunca a felicidade do céu, mas ela pode ser uma felicidade mais aproximada à medida que nós tentamos viver mais perfeitamente. Os santos, eles tinham muito isso. Apesar dos pesares da vida deles, apesar dos sofrimentos e das dificuldades, do martírio até mesmo, mas havia nos santos uma alegria imensa, porque eles estavam na graça de Deus. E a graça, ela nos traz essa alegria, de certo modo, celeste, né? Esse céu na terra. Finalmente, indicou-nos o meio de nos afastar do demônio e de o vencer. Eu li uma frase essa semana, gente, eu até queria compartilhar com vocês, não está aqui, mas era uma meditação, se eu não me engano, da Imitação de Cristo, que é um livrinho, eu não sei se já comentei com vocês dele, eu não tenho certeza se é dele não, mas que diz o seguinte: nenhuma tentação que nós, claro que aqui eu não sei exatamente como dizer, mas a mensagem era: não há nenhuma tentação que nós recebamos que nós não temos condição de vencer, nenhuma. É por isso que toda vez que eu vou ceder à tentação, que eu cedo à tentação para cometer um pecado, eu cometo efetivamente um pecado. Porque ceder à tentação, se nós não tivéssemos condições de vencer, ela não seria nossa culpa. Então não poderia ser um pecado. Porque Deus é justo. E para que tenha pecado é necessário a intenção, a matéria e a vontade. O conhecimento, a matéria e a intenção. Então, se eu não tinha condições de vencer, eu não tinha como lutar, eu não tinha condições de lutar. Agora, não há tentação que nós recebamos que nós não possamos nos livrar. Às vezes a gente tem preguiça mesmo. Às vezes a gente tem a comodidade. Por exemplo, São Francisco de Assis, em determinada ocasião, o demônio aparecia para ele como mulher. São Francisco fez voto de castidade e tudo. Ele apareceu como mulher nua. São Francisco de Assis, para não ceder à tentação, se julgava no espinheiro, se julgava no fogo, se julgava no gelo, na neve, se despia e se julgava na neve. Então, havia nos santos um rigor tremendo para que eles vencessem a tentação, porque eles entendiam que uma vida miserável de 80 anos aqui não é nada perto da eternidade.
Então não há tentação, e essa frase me marcou muito, porque são reflexões simples até, nós podemos chegar a elas, mas que eu, por exemplo, nunca tinha pensado. Eu até então cria que, de certo modo, algumas tentações eram invencíveis, eu não conseguiria vencê-las. E eu vi que não. Eu consigo. Às vezes eu tenho preguiça ou fraqueza de vontade, mas conseguir eu consigo. Porque Deus me dá a graça na mesma medida da tentação. Então é um ponto para nós refletirmos. Cristo era isento de todo pecado, mesmo do pecado original. Não estava, pois, sujeito à morte, que é o castigo do pecado. Morreu livremente por nós, para que seja justo que a vida nos seja restituída. A morte veio por um homem. A ressurreição dos mortos deve também vir por um homem. Aqui, essa frase, morreu livremente, é para mim fantástica, porque uma vez que Nosso Senhor não tinha pecado, ele não podia morrer. É o que Deus ensinou. Então aqui a gente vê duas coisas fantásticas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é que ele domina a morte. Porque mesmo não podendo morrer, ele fez com que a morte, fez com que ele morresse. Então primeiro ele domina a morte. E o segundo aspecto que o Evangelho traz, que eu acho incrível, incrível mesmo, é que a dominação de Nosso Senhor era tal, mas tão grande sobre a morte, que ele morreu quando ele quis morrer. Reparem que o Evangelho nos traz condições de que Jesus sofreu, que era impossível que qualquer homem não morresse. Porque apesar de que muitos falsários do Evangelho dizem hoje, de que o que Nosso Senhor sofreu não foi especial, que outros sofriam a mesma coisa, é mentira, não é o dado histórico que nós temos. A morte de Jesus foi recheada de uma crueldade especial, de um ódio especial a Nosso Senhor. A crucificação, a flagelação, os sofrimentos dele não foram normais, não foram os mesmos que outros bandidos passaram. Outros bandidos, porque Nosso Senhor não era, foram intencionalmente cruéis e demoníacos. Então foi intencional. Mas Nosso Senhor não morreu. Nosso Senhor não morreu na flagelação e poderia ter morrido. Nosso Senhor caiu 3 vezes, quase morreu, mas não morreu porque não era a hora, ele decidia quando morrer. E na cruz, após a crucificação, Nosso Senhor fez com que tudo se cumprisse. E quando tudo estava cumprido, ele mesmo fala, aquela frase, tudo está consumado, é Cristo falando para o Pai, fiz tudo o que o Senhor me ordenou. E aí ele morre. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu entrego, intencionalmente entrego o meu espírito, na hora que eu quis morrer. É um domínio da morte incrível, que a gente talvez não pense, tão acostumado com a Semana Santa e com a leitura do Evangelho, que nós não paramos para pensar. Mas ele quis morrer por nós, ele precisava morrer por nós. Se observarmos a doutrina de Cristo, obteremos a verdadeira felicidade, conforme a gente pode observar no diálogo da Samaritana. Fica aqui, depois que vocês possam ler o Evangelho de São João, no capítulo 4. Agora, nós vamos falar um pouquinho da promessa do Redentor. E aqui, uma frase que eu achei muito interessante no Catecismo, Deus não perdoou os anjos caídos, pois estes o conheciam perfeitamente. Esse é um ponto. Havia uma diferença entre o pecado dos anjos e o nosso pecado. Os anjos já conheciam a Deus no céu. Os nossos primeiros pais, no jardim do Éden, não o conheciam perfeitamente, porque não estavam na visão plena de Deus. No entanto, perdoou os nossos primeiros pais, pois não o conheciam perfeitamente e foram seduzidos pelo demônio. Além disso, os homens, através de Adão, tinham confessado pelo menos em parte seus erros. Mesmo que Adão culpe a mulher, culpe Eva, de certo modo ele confessou que houve um erro ali, da parte dele. Quando ele fala à mulher que tu me destes, ele sabia que também tinha errado, e a própria Eva sabia. Há outro ponto que os anjos caídos que foram condenados não tiveram, essa confissão.
Por fim, Deus também não queria, pelo crime de um só homem, condenar toda a humanidade. Aqui a gente vê o ato de misericórdia supremo de Deus. Ele poderia ali, ou fulminava Adão e Eva e não deixava os outros homens sobreviverem, mas aí nós não teríamos a oportunidade de alcançar o céu. Ou ele nos condenava ao inferno, como muitos acreditam ainda hoje que há uma predestinação, né? Que alguns nascem condenados, outros nascem salvos. Se assim fosse, Deus é um tirano, ele não é Deus. É uma doutrina que por si só só pela lógica da existência de um Deus amoroso, misericordioso e justo, ela mesma cai. É impossível que você acredite que Deus nos ama, Deus é justo, Deus é misericordioso, e acredite que Ele predestina alguns ao inferno. Pô, que Deus é esse? Né? E aqui alguns pontos sobre o Salvador. Imediatamente, depois da queda, Deus prometeu aos homens um Salvador. Na declaração de inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e da serpente, Deus promete o Salvador. A mulher é Maria Santíssima, a descendência é nosso Senhor Jesus Cristo. A serpente é o diabo e a descendência, seus capatazes e a sua criação. Então, qual que é o demônio também ele tem um poder criador. Qual que é o poder criador dele? As ideologias contrárias a Cristo, a igreja e a doutrina, como o protestantismo, o maçonaria, o comunismo, o modernismo, o liberalismo e todas as demais doutrinas que são contrárias à igreja, ao evangelho e a Nosso Senhor. Nesse mundo, gente, há dois tipos de doutrina, tá? Isso aqui eu já adianto para vocês, a gente vai falar disso mais para frente, mas há dois tipos de doutrina, a verdadeira e a falsa. Conversamos disso outras vezes já, é impossível que haja uma concordância em coisas que discordam entre si. É impossível que duas coisas que discordam diametralmente entre si estejam corretas. Ou uma está, ou outra está. É um ponto claríssimo da lógica. É impossível que essa sala esteja, por exemplo, clara e escura ao mesmo tempo. Onde há luz não pode haver trevas. Onde há trevas não há luz. Se há luz, não há trevas. Se há trevas, não há luz. Então aqui é um ponto que sem medo eu acho que nós precisamos de balançar de novo a bandeira da doutrina do catolicismo, de que sempre foi pregado e sempre foi crido. Há o certo e o errado, há a verdade e há a mentira. Há a doutrina católica que foi pregada por Nosso Senhor e por seus apóstolos, e há todas as outras loucuras chamadas de doutrina, que para mim são ideologias, pregadas por homens. E de novo, reforço um ponto que eu sempre falo, porque se alguém assiste o vídeo eu posso ser processado. Então já quero aqui deixar minha defesa. Cada um faça da sua vida o que bem entender e creia naquilo que bem entender. Mas enquanto eu for católico e eu estiver ensinando a doutrina católica, vocês nunca vão ouvir da minha boca que outra doutrina está correta, porque não está. Só há a verdade na Igreja Católica, em Cristo Nosso Senhor, na doutrina ensinada pelos apóstolos. E se vocês encontrarem uma doutrina aí fora que fala que é a correta, e que faz milagres, e que faz prodígios, e que engana bem, e que promete prosperidade, mas está contrária, está desligada da Santa Igreja, e de Nosso Senhor e dos apóstolos, é mentira. O anticristo, inclusive, vai se mostrar por isso, né? Nós seremos enganados pelo anticristo inicialmente, não acho que não seremos, porque ele vai ser um bom pregador, ele vai ser um bom milagreiro, ele vai ser um bom pacificador dos homens, e nós só vamos perceber que ele é o anticristo porque a doutrina dele será contrária da igreja e será contrária de Cristo verdadeiro. Por isso precisamos aprender sobre a fé, porque o padre Renato Leite fala uma frase, que se o anticristo não nasceu, perdeu a hora, porque o mundo do jeito que está, se o anticristo já não está aí é porque ele atrasou. Mas as coisas do jeito que estão, não duvidem que talvez nossa geração veja o reinado do anticristo, porque ele vai reinar, e nós só o identificaremos se nós tivermos uma fé firme na doutrina da igreja e na Santa Eucaristia, e em nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim nos defenderemos do erro. Então não me achem preconceituoso, né? O mundo hoje em dia fala muito essa palavra, né?
me achem violento, agressivo, né? Meu discurso não é nem um pouco amigável, não é nem um pouco ecumenista, né? Mas o ecumenismo que eu creio é aquele que converte as pessoas para o que está certo. Porque como que eu posso amar o meu irmão de outra religião e querer que ele fique no erro? Eu não o amo. Se a salvação está em Cristo e está na igreja, como eu posso querer que o meu irmão fique onde não está a salvação, onde não está a Eucaristia, onde não está a confissão, onde não está a Virgem Maria, onde não está a doutrina verdadeira da igreja? Então, o que me aquece o coração em meio a esse mundo é saber que, apesar de tudo, a guerra da Santa Igreja de Nosso Senhor está vencida. Porque, como disse o Papa Leão, no dia que ele assumiu a cátedra de Pedro, o mal não triunfará. Não tenham medo. E aquela frase, para mim, foi o que fez, eu nunca fiquei tão emocionado e nunca tive uma fé tão reavivada com aquela frase. Porque a gente cansa, às vezes, de lutar, de estar na batalha do dia a dia, de estar falando e pregando o Evangelho para um mundo que não o escuta. Mas quando você escuta o Papa falando o mal não triunfará, a gente já sabia disso, a gente leu o Evangelho, né? Está lá em Mateus 16, 18 e seguintes. Mas quando o Papa fala isso, a gente dá uma animada, né? Fala, não, então beleza, vamos lutar porque o mal não vai triunfar, é garantia. Mais tarde, Deus prometeu a Abraão que o Redentor seria um de seus descendentes. Deus renovou essa promessa com Isaac, com Jacó, com o rei Davi. Depois Deus enviou os profetas e fez por eles o anúncio de muitas particularidades sobre a vida, os sofrimentos, a pessoa e a glorificação do Redentor. É muito interessante que Deus tem uma pedagogia, né? A gente vai ler na Sagrada Escritura, o Messias no início é bem desconhecido ainda, uma coisa bem no campo das ideias ali que Deus apresenta para Abraão, ali nada muito claro, e à medida que o tempo vai passando, a gente chega a um nível de Isaías de escrever perfeitamente como será a paixão do nosso Senhor. Então, é muito interessante essa pedagogia, Deus vai com muita calma conosco, né? Então, é muito legal isso. A gente vai ver aqui, gente, não sei se todas, não sei se na época o Padre Spirago colocou todas, mas pelo menos a grande maioria das profecias do Antigo Testamento sobre o Nosso Senhor. Para que a gente possa não se perder tanto, né? Eu não vou ficar falando do capítulo e versículo, tá aí, depois vocês podem chegar lá e confirmar. Eu vou só falar o nome dos livros porque tem uma dificuldade muito grande quando eu vou fazer isso aqui, que o professor ele usa os nomes antigos dos livros da Bíblia. E não só os nomes antigos, como às vezes ele utiliza as abreviações antigas. Então eu mesmo me confundo às vezes, porque às vezes é Cântico dos Cânticos, mas tinha um nome diferente, né? Acho que era Cantares. E aí pode ser que a abreviação anterior era diferente da abreviação atual. Tem, se eu não me engano, um dos livros de Reis tinha o nome de Paralimpomenos, se eu não me engano é esse nome. E aí a abreviação é diferente. Então eu vou falar o nome dos livros, depois eu fui pesquisando, mas vocês podem chegar em casa e ver. Acerca da vinda do Messias, os profetas predisseram que ele nasceria em Belém, está no livro de Miqueias, que o Messias viria enquanto durasse o segundo templo, está no livro de Ageu. Aqui, gente, o segundo templo que se refere ao templo de Jerusalém. Tinha sido destruído, eles reconstruíram ele, e enquanto durasse o segundo templo, Jesus viria. E o segundo templo foi destruído em 78, se eu não me engano. Então, esperou Jesus vir, de fato, né? Foi cumprida a profecia. Que o Messias viria quando os judeus estivessem privados da soberania, né, do poder real. Aqui é outro aspecto. Os judeus perderam o reinado, né, a realeza, se eu não me engano, no ano 59 a.C. 50 e alguma coisa antes de Cristo. Então é interessante, Cristo de fato vem, porque os judeus eles nunca perderam totalmente a realeza, nem mesmo durante a Babilônia. Eles ainda preservavam partes onde havia uma certa realeza ali, um certo rei. Mas eles só perderam de fato quando os romanos entram e aí dominam tudo. E aí sim, perdem a realeza e aí Nosso Senhor vem. Então a gente vê que historicamente Jesus ele respeitou as profecias, na verdade não respeitou, né?
As profecias foram feitas respeitando a vida do Messias no momento em que Deus quisesse que ela viesse. O que nos dá duas certezas. Uma da Sagrada Escritura, porque um livro com tanto acerto assim é impossível de construir até hoje, com tanta perfeição. E a segunda sobre Cristo Jesus mesmo, uma certeza sobre Ele, porque com tanta coisa assim comprovando, é quase indiscutível, né? Que Daniel, depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, até a vinda pública do Messias, decorreriam 483 anos, e até a sua morte 486 anos. Essa profecia ela é uma das mais admiráveis, porque a reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita no ano 453 a.C. E a profecia dizia que ele viria publicamente no ano 483 anos depois, ou seja, no ano 30 depois do nascimento de Cristo, o início da sua vida pública. E depois dizia que 486 anos depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele morreria no ano 33, o ano da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui uma perfeição até matemática, né, das profecias. Que o Messias nasceria de uma virgem da estirpe de Davi, isso é falado em Isaías e Jeremias. Que o Messias teria um precursor que pregaria no deserto e levaria uma vida angélica, também é visto em Isaías e em Malaquias, né? E é muito interessante, leiam a vida de São João Batista, os poucos detalhes que nós temos, né, na Sagrada Escritura, mas ele se alimentava, acho que de mel silvestre e gafanhoto, se eu não me engano, né? Vivia fazendo jejum, penitência e rezando. Era uma vida angélica, de fato. Tanto é que é chamado do maior entre os homens, né? Então é um grandíssimo santo. Que o Messias surgiria, que com o Messias surgiria uma estrela nova em números, a estrela que guia os pastores até Belém. Que uns reis viriam de países longínquos para o adorarem e trazerem-lhe presentes, no Salmo, de novo, né, uma profecia cumprida. Que ao tempo do nascimento do Messias, muitas crianças seriam mortas. Os santos mártires, né, que a gente chama de santos inocentes, são todos os meninos, acho que até 1 ano de idade, se não me engano, né, que fossem primogênitos da família, todos foram mortos. Por isso que Nosso Senhor foge de Belém para o Egito, né, para que ele não fosse morto pelo mando de Herodes, como Herodes mandou. E aí todos esses mártires eram bebês. Todos esses que morreram eram bebês. Isso foi predito em Jeremias e em Gênesis. Que o Messias fugiria para o Egito, que de lá voltaria, novamente predito em Isaías e em Oséias, o que acontece também. Jesus foge para o Egito e depois volta para a sua terra. Acerca da pessoa do Messias, os profetas predisseram que o Messias seria filho de Deus, que ele seria ao mesmo tempo Deus e homem, que ele seria um grande taumaturgo. Taumaturgo é uma palavra, não sei se vocês conhecem, é até uma característica do nosso padroeiro, né? Santo Antônio é chamado de taumaturgo. Taumaturgo é fazedor de milagres, que você faria muitos milagres, você vê pouco, né? Uma pessoa que é conhecida pela grandiosidade dos milagres. Santo Antônio é uma coisa fantástica, leiam a vida dele depois nos milagres, né? E Nosso Senhor também. A coisa que Nosso Senhor mais fez no Evangelho é milagre, cura cego daqui, cura paralítico acolá, é uma coisa incrível. Que ele seria sacerdote como Melquisedeque, que ele seria um grande profeta e doutor. Esse é um ponto que eu acho impecável em Nosso Senhor e que eu sempre fico admirado. Cristo doutor. Por Cristo ser humilde e simples no seu jeito de ser, a gente acha que Cristo era meio bobo. Às vezes a gente esquece de adorar a inteligência que Nosso Senhor tinha. Mas leia o Evangelho depois procurando essa característica da inteligência de Jesus. Reparem que não houve pergunta que os fariseus fizessem, que os judeus fizessem, que qualquer um fizesse, que não houvesse uma resposta extremamente inteligente da parte de Nosso Senhor. É fantástico isso. Toda vez que os judeus juntavam aquele bando de sumo sacerdote dos judeus, ficavam maquinando contra Nosso Senhor, aí criavam uma pergunta que eles achavam assim, agora essa aqui
A gente sempre vê, eles maquinam contra nós e depois perguntam, né? Aí essa aqui ele não vai responder. Eles achavam que ele se trairia, né? Fazem a pergunta, pois Jesus vai lá e dá uma resposta. Por exemplo, a gente pega na pecadora, né? A lei de Moisés diz que quem é pega em pecado de adultério, a mulher pega em pecado de adultério, tem que ser apedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? É uma pergunta que nós não conseguiríamos responder, que talvez nós falaríamos, não, se a lei fala isso, né? Quem sou eu para brigar com Moisés, né? Cadê as pedras que eu vou ajudar a atacar, né? Nós pensaríamos talvez isso, né? Ou nós falaríamos, não sei. Jesus não. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele cometeu um risco, né? Nossa Senhora podia atacar a primeira pedra, porque ela não tinha, mas a sorte que ela não estava lá, né? Mas é claro que é uma brincadeira, né, gente? E é interessante que aquele evangelho tem uma tradição muito bonita quanto a ele, que Jesus estava escrevendo no chão, né? E a tradição, uma tradição até meio lendária, mas que pessoalmente eu até acredito, porque Nosso Senhor podia, ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Os mais jovens, reparem como que as pessoas vão embora, começando, o evangelho fala, começa dos mais velhos para os mais jovens. Essa era a forma como você organizava as multidões, os mais velhos à frente e os mais jovens atrás, uma questão de hierarquia e de respeito, né? E aí diz uma tradição dos tempos apostólicos que Nosso Senhor, quando ele estava escrevendo no chão os pecados dos presentes. Por isso que as pessoas não tacaram pedra, porque elas olharam para o chão quando ele falou isso, e ele continuou escrevendo. E o evangelho é muito marcante em falar que ele estava escrevendo e que ele continuou escrevendo. Não fala que ele estava desenhando, que ele estava... Não, fala que ele estava escrevendo. E aí diz essa tradição que ele escreveu o pecado dos homens que ali estavam, das pessoas que ali estavam, e que os mais velhos viam os pecados e saíam, e os mais jovens iam chegando, iam vendo os seus pecados e iam saindo, por isso não sobrou ninguém. E aí termina com aquela belíssima frase, né? Aquela belíssima absolvição: mulher, ninguém te condenou? Vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Termina com essa belíssima exortação de Nosso Senhor. Então ele é um doutor, ele é o maior dos doutores, é o mais inteligente de todos, né? Que ele seria rei de um novo reino indestrutível e que abrangeria todos os reinos da terra. E de novo, aqui a gente vê as incríveis coincidências das palavras do evangelho, né? Lá em Daniel e em Jeremias, essa palavra de um reino indestrutível, ela existe, dessa expressão, né? E depois a gente vê de novo essa expressão, a mesma expressão sendo utilizada por Nosso Senhor, quando ele fala da indefectibilidade da igreja, ou seja, que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão destruí-la. São as mesmas palavras. Nosso Senhor, como doutor das Escrituras que era, ele tomou sempre esse cuidado. E quando a gente, aqui eu estou falando obviamente do original, né, do original em hebraico, grego e aramaico, que são as três línguas da Sagrada Escritura, né? Mas é impressionante a escolha muito cuidadosa de Nosso Senhor em cada uma das palavras, justamente para que a gente faça esse vínculo das passagens, né? Muito curioso isso. E aí esse reino é a Igreja Católica, tanto é que Nosso Senhor fala, né, com Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E de fato a Igreja, ela é celeste. Nós estamos aqui como igreja militante, mas a igreja é espiritual, a instituição. Por isso que a instituição igreja é perfeita, não peca. Os homens, os senhores, as senhoras, especialmente esse que vos fala, pecamos bastante, né? Mas a igreja não. Então, aqui há de novo uma profecia sobre Nosso Senhor. Acerca da paixão do Messias, os profetas predisseram que o Messias entraria em Jerusalém montado numa jumenta, predito em Zacarias, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, é predito em Zacarias, e tem mais um outro lugar, eu acho que fui eu que esqueci de colocar essa predição aqui. Que ele seria atraiçoado por um comensal, que a palavra comensal é dos convivas, dos que comem à mesa junto com ele, né? E de fato ele de novo, aqui, gente,
só um ponto, acho que eu nunca expliquei isso para vocês. Quando eu trago as citações bíblicas, eu estou pegando a tradução antiga, porque eu estou com uma facilidade minha mesmo. Porque senão eu tinha que abrir o catecismo e abrir uma Bíblia mais recente para tentar trazer a tradução mais recente. Só que eu já aproveito o que está no catecismo para não ter que ficar com 2 livros ali, porque senão aí vira uma complicação para mim ter que fazer. Então, eu sempre tento trazer esse cuidado das palavras, né? Aqui a gente está seguindo a tradução da Vulgata de São Jerônimo. É a tradução mais fiel ao original em grego, hebraico e aramaico, que foi quando São Jerônimo pegou todas essas 3 línguas e traduziu na língua oficial da igreja, que é o latim, por volta do ano 200 alguma coisa, né? E aí eu tenho em casa a Vulgata, a tradução portuguesa da Vulgata, que foi feita pelo padre Matos Soares. E por que eu estou falando isso? Porque a gente perde muito nas traduções modernas esse cuidado com as palavras, quase uma lexicografia que Jesus tinha, de escolher pontualmente cada palavra para que ela tivesse um sentido sempre completo. Essa palavra comensal, ela aparece no original do Salmo 40, e quando na paixão nós vamos falar que Judas traiu Jesus, Judas é referido de forma muito explícita com a mesma palavra, comensal, justamente para que a profecia do Antigo Testamento fosse vinculada novamente ao Novo Testamento. É um cuidado que Nosso Senhor teve, né? De sempre cumprir as profecias com muita exatidão. Que na paixão os seus discípulos o abandonariam, de novo em Zacarias, né? Que ele seria insultado, encontramos aí nos Salmos, que ele seria cuspido, em Isaías, que ele seria flagelado, de novo nos Salmos, que ele seria coroado de espinhos, aqui no Cântico dos Cânticos, que ele seria dessedentado com fel e vinagre, de novo nos Salmos, que lançariam sorte à sua túnica, novamente nos Salmos. E aqui é interessante, o Salmo é muito claro até sobre a matemática da coisa. Dividirão entre si as minhas vestes, mas sobre a túnica não a dividirão. Tanto é que o próprio Evangelho faz essa menção, né? Cumprindo a profecia, a túnica não foi dividida, só as outras vestes. Que as suas mãos e pés seriam traspassados, que ele morreria entre criminosos, que no meio dos sofrimentos ele seria paciente como um cordeiro, e mesmo que pediria por seus inimigos, a gente vê isso em Isaías, que ele sofreria voluntariamente e por causa de nossos pecados. É outra característica que nós vemos aí. E acerca da glorificação do Messias, os profetas predisseram que seu túmulo seria entre os ricos e que seria glorioso. De fato, o túmulo de Nosso Senhor era um túmulo novo, um túmulo bem localizado, né? Por isso que havia essa profecia também. Que o seu corpo não seria entregue à corrupção do túmulo. Eu vou fazer um parêntese muito importante aqui sobre 2 aspectos. Primeiro, corrupção aqui é decomposição mesmo, né? Então, é uma palavra usada antigamente, né? Corrupção em vez de decomposição. Nosso Senhor não conheceu a decomposição. E o segundo é preveni-los quanto a um erro muito pregado por novos teólogos da igreja. Novos não, por velhas raposas que falam uma bobagem. E que inclusive, por uma questão ética, não vou nomear, mas que muito próximo a nós aqui na nossa região, tem padres que pregam isso e que falam com todas as letras que não existe nada de corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou no corpo, que o corpo de Jesus foi deteriorado como qualquer outro. Isso é uma heresia condenada pela igreja e é um erro teológico gravíssimo. A igreja crê no corpo glorioso do Nosso Senhor e que o corpo glorioso do Nosso Senhor ressuscitou com ele. E isso é o prenúncio da nossa ressurreição, porque quando nós morremos e somos julgados, nós vamos para o inferno se pecamos, ou nós vamos para o purgatório se há purificação a ser feita, e depois para o céu, ou em raros casos vamos para o céu direto. Mas só vamos em alma. O juízo final que todos nós passaremos não é um juízo, por exemplo, que vai recondenar. Não é um juízo que vai, por exemplo, reconsiderar a pena, como outras heresias pregam. É um juízo que vai julgar a totalidade do ser humano, ou seja, a minha alma já foi condenada, agora o meu corpo vai ser ressuscitado
E se eu estou no inferno, vai ser condenado comigo. Se eu estou no céu, terei um corpo glorioso no céu. Se eu estou no purgatório, no juízo final, o purgatório acaba com todo mundo para o céu, né? Mas vai todo mundo para o céu em corpo glorioso. E vai todo mundo para o inferno em corpo desgraçado. Então essa heresia que estão pregando por aí, tome muito cuidado, tá? Nosso Senhor não conheceu a corrupção, o corpo dele foi sim ressuscitado, o corpo físico, matéria, e o corpo de Nossa Senhora também. Esses mesmos pessoas, esses mesmos hereges falam que o corpo de Nossa Senhora não, que a Assunção de Maria é só uma figura, que o corpo de Nossa Senhora morreu enterrado e foi enterrado e pronto, acabou. A Assunção da Virgem Maria, decretada pela Igreja em 1 de novembro de 1950, mas crida pela Igreja durante todos os 2000 anos. Lembre-se que eu falei que os dogmas nunca são novidades, são verdades cridas pela Igreja desde todo sempre, mas que por algum motivo foram declaradas naquele momento porque precisavam ser declaradas. A gente comentou isso acho que 2 aulas atrás. O corpo de Nossa Senhora foi assunto ao céu junto com sua alma. É um ponto que a gente precisa conhecer nossa fé para a gente não cair nesses falastrões que estão por aí. Porque acreditem, por mais piedade popular que nós tenhamos, por mais fé que nós tenhamos, os lobos estão andando ao redor das ovelhas. E infelizmente, se as ovelhas não começarem a andar com cajado para descer na cabeça do lobo, a gente vai começar a ser enganado por eles. Porque nós somos as ovelhas. Então é hora de nós ficarmos espertos, tá? O corpo do nosso Senhor ressuscitou gloriosamente com ele. Tanto é até uma questão de lógica, né? Nosso Senhor, quando ressuscita, Tomé falou que não acreditou. O que Jesus falou? Põe o dedo aqui. Se fosse uma alma penada, né? A hora que Tomé botasse o dedo, ia atravessar o dedo, porque é uma alma não é matéria. Jesus não, põe o dedo aqui, sinta as minhas feridas, está aqui as chagas, está aqui o lado. E Tomé acreditou. Acho que talvez Nosso Senhor vai precisar te aparecer de novo assim, falar com essas pessoas, põe um dedo aqui, vamos ver se eu não sou real, né? Vamos ver se meu corpo não ressuscitou comigo. Continuando aqui, a gente já está mais para o final, então a gente continua aqui. Olha, eu me perdi, pessoal, perdão. Que voltaria ao céu e estaria assentado à direita de Deus, também foi predito. Que a sua doutrina se espalharia de Jerusalém, mesmo da montanha de Sião, sobre toda a terra. Olha como impecável também essa profecia. Da montanha de Sião para toda a terra. O cenáculo, que é onde os apóstolos e a Virgem Maria receberam o Espírito Santo, e onde começou a primeira pregação da Igreja Católica, que foi com São Pedro, o cenáculo era construído no Monte de Sião. E de lá, a partir daquele momento, o Evangelho se propagou por todo o mundo. Que o povo judeu, que o terá perdão, eu pulei uma coisa aqui, que as nações pagãs do universo entrariam no seu reino e adorariam. Nosso Senhor, isso aqui, por exemplo, na Samaritana, ele já converteu uma pessoa que era considerada pagã. Mas pega São Paulo, converteu os gregos. Que o povo judeu, que o terá crucificado, seria castigado e dispersado entre os povos da terra. É muito interessante isso, porque aí com o Império Romano, os judeus não têm mais um lugar, né? Foram dispersados por todo o mundo, né? Não tem mais a terra prometida. Que em todos os lugares da terra lhe ofereceriam um sacrifício puro de trigo. Isso foi predito em Malaquias. A Eucaristia ela é composta unicamente por trigo e água. É um sacrifício puro de trigo e que é em todo o mundo, né? Que um dia ele julgaria todos os homens e que antes do juízo enviaria Elias sobre a terra. Essa é uma profecia de que antes do mundo acabe, Elias deverá voltar sobre a terra. Elias, gente, quem conhece a história de Elias na Sagrada Escritura, Elias não morreu. Elias foi arrebatado, mas ele não morreu. A história da carruagem de fogo, né? Vocês devem ter visto ou ouvido, mas Elias foi arrebatado e está em algum lugar. Nós não sabemos. Ele não está no céu porque ele não morreu, não pode ir para o céu ainda porque ele, como não morreu, ele ainda está com o corpo. Então, o que os teólogos dizem? Que provavelmente Elias deva estar no jardim do Éden. Que lembra que eu comentei com vocês que ele não foi destruído, que ele foi suspenso da terra, foi tirado da terra? É provável que Elias esteja nesse local.
Mas isso aqui é uma questão que os teólogos discutem e eu não sou teólogo, não quero entrar nessa querela. A vinda do Messias foi também predita por diversas figuras. Isso aqui é um ponto, gente, que a gente tem que perceber na Sagrada Escritura. A planta mostra de antemão o que será o edifício. O Antigo Testamento é para o Novo, o que a sombra é para a realidade. Todo o Antigo Testamento era um véu do Novo Testamento. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo é esclarecido pelo Novo Testamento. Tanto é que a igreja manteve o Novo Testamento quando construiu as Escrituras, porque manteve o Antigo Testamento quando construiu as Escrituras, porque o Antigo Testamento é a previsão do Novo. Né? É a previsão do Novo. Quais são algumas das figuras que nós temos do Messias? Primeiro, Abel era uma figura de Cristo, né? Porque era o primeiro justo entre os homens, assim como Cristo é o primeiro entre todos os eleitos. Como pastor, Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, foi odiado e morto por seu irmão. Cristo sacrificou-se, sendo odiado e morto pelos judeus, seus irmãos. Então, de fato, aqui há uma previsibilidade. Eu não vou ler todos, mas vou pegar alguns que são principais. Noé, o único justo da sua época. Lembrem que quem leu a história de Noé, Deus fala isso várias vezes, né? Entre os homens não há um justo, apenas Noé. Assim como Cristo também é o único justo entre os homens. Construiu uma arca pregando sempre. Cristo fundou a igreja. Ele salva da ruína o gênero humano, porque Noé salvou ali a sua família e a partir disso o gênero humano voltou, né? Jesus Cristo salva-o da morte eterna. Oferece a Deus um sacrifício agradável ao sair da arca. Jesus Cristo oferece esse sacrifício ao sair da vida, ao morrer. Por Noé, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade e deixou em penhor o arco-íris. Jesus Cristo renovou a aliança e deu em penhor o Santíssimo Sacramento. Então, de novo, é uma figura de Noé e de nosso Jesus Cristo. Mas também é uma figura com Melquisedeque, com Isaac, com Jacó. É bem interessante, né? Foi perseguido por seu irmão e reconciliou-se finalmente com ele. Jesus Cristo também é perseguido por seus irmãos, os judeus, e reconciliar-se-á com eles no fim dos tempos. Aqui é um ponto, tá, gente? É uma profecia também, que os judeus, antes do fim dos tempos, obviamente não todos, porque há liberdade de consciência de cada um, mas que haverá uma conversão em massa dos judeus para o catolicismo. Essa semana que passou, salvo engano, eu estava conversando com um colega que estuda para ser padre, ele mora na Itália, se não me engano, e ele estava passando uns dias em Jerusalém, de férias. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente estuda para ser padre, nossas férias depois da Páscoa, porque a quaresma é terrível de trabalhos, então eu tiro uma semana sempre, todo seminário tira férias, todo padre também costuma tirar depois da quaresma. E aí ele estava me contando que há um movimento muito forte na Ásia e na Europa, de maneira geral, e um pouco na África, de uma conversão muito grande de judeus, de jovens judeus, para o catolicismo, que nunca houve numericamente tantas conversões, e que isso está acontecendo. É um sinal dos tempos, né? Ele fica para que cada um de nós possamos pensar, mas é um sinal, né? Embora filho de pai abastado, claro, Deus é filho, Jesus é filho de Deus, Deus é dono de tudo, então Jesus é rico também, Jesus também é dono de tudo, né? Embora filho de pai abastado, parte pobre para um país estrangeiro em busca de uma esposa piedosa. Jesus Cristo veio à terra desposar a igreja. Para haver essa esposa, Jacó põe-se longos anos a servir. Jesus Cristo, pela igreja, tomou a forma de servo e serviu a humanidade durante 33 anos. Jacó tinha 12 filhos, e entre eles um filho de predileção, José. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, e entre eles um amigo particular, João. Então, de novo a gente vê semelhança. Moisés também eu acho fantástico as coincidências, né? As Deus-incidências, né? Porque é sempre Deus que coincide as coisas.
Moisés escapa em criança às ordens cruéis do faraó. Passa a sua mocidade no Egito, jejua 40 dias antes de promulgar a lei. Jesus Cristo jejua 40 dias antes da pregação do Evangelho. Jesus Cristo fugiu da morte cruel que o Herodes tinha condenado às crianças e passou o tempo, a sua mocidade no Egito, e só volta depois para sua terra. Livra os israelitas do cativeiro e conduz-los à terra da promissão. Jesus Cristo libertou-nos da escravidão do demônio e nos introduz à igreja. Faz milagres para provar a sua missão divina, ora continuamente pelo povo, aparece no Monte Sinai com o rosto radiante de luz, no Tabor, é o mediador da antiga aliança, como Jesus Cristo é o da nova. Lembra, tudo isso que Moisés fazia, Jesus faz. Né? Milagres, ora, Moisés apareceu no Monte Sinai, a transfiguração acontece no Monte Tabor. E lembrem o cuidado do evangelista de colocar que Jesus resplandecia. Quem lê lá a passagem do Monte Sinai, Moisés resplandecia também. De novo, o cuidado das palavras, né, que se assemelham muito. A gente continua. Davi, Jonas, o arcanjo Rafael, por exemplo, também é visto, né? Desce do céu para se tornar guia de um homem, Jesus Cristo, para se tornar da humanidade. Acompanha e cura a cegueira. Jesus Cristo nos cura da cegueira espiritual e nos acompanha. Jonas, por exemplo, também é fantástico, né? Durante 3 dias, Jonas ficou no ventre do peixe. Jesus, durante 3 dias, no ventre da terra. Jonas pregava a penitência aos ninivitas, Jesus aos judeus. Sempre essa semelhança. O Cordeiro Pascal, uma figura do nosso Jesus Cristo, o sacrifício de propiciação. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre um carneiro ao confessar os pecados do povo. Depois expulsava-o para o deserto para que morresse. Jesus Cristo tomou também sobre si os pecados da humanidade e por isso foi para a morte através do deserto da vida mortal. A serpente de bronze no deserto, né? Vocês devem conhecer a história de que, como castigo à incredulidade do povo, Deus fez com que aparecesse as serpentes na Bíblia, se chama serpentes de fogo. E Moisés orou e pediu a Deus por esse povo, e Deus permitiu que ele fizesse uma cobra de bronze, uma serpente de bronze, e ela levantasse em uma cruz lá no meio do deserto, e aqueles que olhassem para ela seriam curados das picadas das cobras, né? E Nosso Senhor, isso é uma petição de Jesus, porque Jesus tomou sobre si todos os pecados, e como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem foi levantado, a fim de que todos os que crerem nele não pereçam, mas possuam a vida eterna. E por último, o maná. O maná é a figura de Jesus no Santíssimo Sacramento. É branco, como a hóstia branca. Caía todas as manhãs, como Jesus desce todas as horas sobre o altar. Deixou de cair depois da permanência no deserto, como Jesus deixará de estar no Santíssimo Sacramento depois do fim do mundo, porque aí nós não mais precisaremos do Santíssimo Sacramento, porque estaremos frente a frente com Ele. O maná, segundo Jesus Cristo, distingue-se da Eucaristia porque o maná, não é o verdadeiro pão do céu. A Eucaristia é o verdadeiro pão de Deus, descido do céu, que dá a vida ao mundo. Então a diferença do maná com a Eucaristia é só que o maná não era Deus, e a Eucaristia é. A Eucaristia é Deus verdadeiro. Era isso que nós tínhamos para hoje. É um tema mais tranquilo, né? A gente não entra em questões teológicas muito difíceis, que vão vir um pouquinho mais para frente, questões mais complexas um pouquinho. Mas é um tema muito, muito interessante, porque ele nos aumenta muito a fé e a esperança, porque quando a gente começa a reparar que tudo isso sobre Jesus foi falado, qualquer sombra de dúvida que pudesse haver dentro de nós acaba. Não há mais possibilidade de dúvida, né? Então, que nós possamos, através desses estudos, dessa catequese, desse curso, né, que a gente já vai fazendo, também estou fazendo, como disse para vocês, também tenho que ler e estudar esse catecismo antes e outras coisas, que nós possamos ter em mente sempre o crescimento e o aprofundamento da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Igreja. Não com o propósito só de ficarmos na fé como os fariseus, mas que pela fé em nosso Senhor na Santa Igreja,
pela assistência dos sacramentos da graça de Deus, nós possamos crescer em santidade e chegar à visão beatífica, chegar à visão no céu, que é o motivo de estarmos nessa vida. É como nos diz a Salve Rainha, de estarmos nesse vale de lágrimas. O motivo de estarmos no vale de lágrimas é alcançar o vale da alegria, que é o céu com o nosso Jesus Cristo. Amém?